Sonhe, sonhe sempre. Os Beatles já cantavam sobre a importância de se sonhar ainda na década de 70. Tem gente que sonha em ir para a Califórnia, outros querem ser popstar e até montar sua própria banda. Bem, mas o que isso tem a ver com o tema do nosso vídeo é porque, como qualquer outro sonho que você deseje realizar, você precisa de planejamento e escolher o caminho a seguir. Montar o seu negócio é mais ou menos como montar uma banda. Você vai precisar de instrumentos, músicos e fazer o investimento inicial. Bem, e tudo isso, se comparado a uma empresa, isso pode ser entendido como o próprio capital social. Mas antes de colocar a banda para tocar, eu vou te perguntar se você já deixou seu like aqui embaixo. E se for sua primeira vez aqui no canal, assiste o vídeo até o final. E aí, se tiver curtido, você se inscreve no canal. Combinado? Dessa forma, você vai nos permitir ajudar mais pessoas, levando até elas o direito de um jeito descomplicado. Você já viu um capital social? Entende para que ele serve? O capital social é como o capital inicial. Se você não entende, não vê. Gente, eu não podia deixar de fazer esse trocadilho. Não importa qual é o seu tipo de negócio, toda empresa que será aberta precisa informar quanto é o seu capital social. O capital social é o valor que precisa ser inicialmente investido na empresa para começar o negócio e se manter enquanto ele não gera lucros. Toda atividade empresarial precisa de recursos para dar seu primeiro passo, tais como estrutura, tecnologia, maquinário, contratação, serviços, por exemplo. Pense em um sonho. Vamos imaginar que seu sonho é montar uma banda. Você vai precisar de um valor inicial para comprar microfone, guitarra, baixo, caixa de som, tudo aquilo que for necessário para montar o seu negócio. Assim, esse patrimônio inicial deve ser provido pelos donos da empresa, ou seja, pelos seus sócios ou titulares. Essas pessoas transferem parte de seu patrimônio para realizar o seu sonho. Em resumo, pessoal, o capital social pode ser entendido como um patrimônio inicial da empresa, realizado por meio de transferência de bens ou dinheiro de seus sócios. Entendeu agora? E como eu vou definir o valor desse capital social? Bem, seu sonho e seu bolso serão seus guias. Cada negócio exige um valor mínimo para que comece a funcionar e que se mantenha nos primeiros meses. Assim, não existe fórmula pronta para se definir o valor do capital social de cada empresa. Basicamente, o valor se define pela soma da quantia necessária para arcar com as despesas iniciais do negócio, contabilizando, além dos insumos, gastos com estrutura, tecnologia e até mesmo os valores necessários para cobrir as despesas com documentação para o registro da empresa. A decisão de quanto será investido precisa ser tomada pelos seus sócios ao elaborar o ato constitutivo da sociedade. Voltando aqui a comparar o seu negócio a uma banda, vai depender se você vai querer montar uma superprodução inicial ou se no começo você vai investir um patrimônio menor e apostar mesmo no seu talento musical para poder fazer sucesso. Eu sou o babau do pandeiro, que eu estou fazendo sucesso. Aí, depois de definir o valor do capital social, você pode se perguntar: e onde devo registrar essa informação? O capital social fica registrado no documento que deu origem à sua empresa. Esse documento inicial depende do tipo de empresa que você pretende constituir. Se você decidiu que não vai precisar de nenhum sócio para montar o seu negócio, que vai mesmo é seguir carreira solo, você pode ser um empreendedor individual ou constituir uma sociedade unipessoal ou uma EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Nesta situação, o empresário fará uma declaração escrita ou por meio eletrônico a ser registrada na junta comercial. E neste documento indicará o capital social destinado ao empreendimento. Outro questionamento que pode surgir é se o capital social precisa ser pago em dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval. Regra geral, o capital social pode ser integralizado de diversas formas.
Os sócios podem realizar o capital social a partir de dinheiro, bens móveis, imóveis, materiais ou imateriais, créditos, direitos de patentes, marcas e dentre outros, desde que todos estes sejam suscetíveis de avaliação pecuniária. Se a integralização do capital social for feita em dinheiro, o documento de comprovação pode ser um recibo ou mesmo um comprovante de transferência bancária. Tratando-se de bens, faz-se necessária a tradição da coisa do sócio para a sociedade. Por exemplo, se for integralizar o capital com um veículo, é preciso transferir esse bem junto ao Detran. Se for um imóvel, realizar a transferência da propriedade no cartório de registro de imóveis. Em regra, não haverá incidência do ITBI, que quer dizer Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Isso quando a transferência do imóvel se der em razão de integralização de capital. Entretanto, precisamos destacar que a exceção ocorre quando a atividade preponderante da pessoa que adquire o bem for de compra e venda, locação ou arrendamento de bens imóveis, que nesse caso haverá sim cobrança de ITBI. Você pode se perguntar: além de assegurar o mínimo patrimonial para que a empresa se inicie e se mantenha até gerar um retorno financeiro, existe alguma outra finalidade do capital social? A resposta é sim. A partir do valor do capital social, é possível definir as participações dos sócios nos resultados da sociedade e ainda limitar a responsabilidade de cada um deles nos casos de débitos com credores da sociedade. O capital social pode ser dividido em cotas ou ações. Mais à frente iremos fazer as distinções. As chamadas cotas sociais conferem direitos pessoais e patrimoniais aos sócios. Aqui nesse vídeo, o que nos interessa são os direitos patrimoniais conferidos pelas cotas sociais. Os percentuais de participação de cada sócio no capital social têm a finalidade de conferir a participação dele nos resultados da sociedade e ainda limitar a sua responsabilidade perante os credores da empresa. O capital social funciona ainda como uma garantia mínima dos credores, pois se trata de um valor patrimonial inicial injetado na empresa. Ou seja, não se pode criar uma empresa sem qualquer valor inicial, sob pena de estarmos diante da chamada empresa de fachada. Outro ponto que não pode ficar de fora é diferenciar, subscrever e integralizar o capital social. Sempre que você começar seu negócio, será preciso dizer quanto que cada sócio irá se comprometer a investir no capital. Isso se chama subscrever o capital social, ou seja, é a quantia que o sócio promete que irá contribuir. Já integralizar o capital social significa quanto o sócio efetivamente transferiu do seu patrimônio pessoa física para a pessoa jurídica. Capital social integralizado é sinônimo de capital social realizado. Em termos práticos, se um sócio inserir uma cláusula no contrato social apontando que subscreve 50% do capital social, cujo valor é de R$50 mil, e que irá integralizar no prazo de 6 meses, podemos entender que ele se comprometeu em fazer uma contribuição de R$25 mil e que o pagamento dessa quantia será quitada em até 6 meses. Agora, se o sócio decide integralizar o valor do capital social desde a constituição da sociedade, vamos ter o capital social subscrito igual ao capital social integralizado. Vejamos um outro exemplo para poder entender a diferença entre dois tipos de capital social. Ao montar uma dupla sertaneja, Trilionário e João Rico, avaliam que precisarão de um capital social de R$70 mil e assim definem este valor na assinatura do ato constitutivo da sociedade. Sendo que para fins de aporte imediato, eles decidiram que seria necessário apenas R$20 mil e fizeram, portanto, a integralização deste valor. Nesta situação, o capital social subscrito é R$70 mil e o capital social integralizado é de R$20 mil. Fácil, né? Mas e quando a dupla sertaneja não é formada por Trilionário e João Rico? E um dos sócios deixa de integralizar a sua parte no capital social? Bem, sabemos como os problemas societários podem surgir ao longo da jornada de um empresário, razão pela qual se faz muito útil a inclusão de uma cláusula específica que trata da forma da integralização do capital social de cada sócio, com especificação de valores,
prazos e limites para sua ocorrência. É claro que a escolha de um sócio é semelhante à escolha de um músico para a banda dos seus sonhos. E não se deseja fazer rupturas sem a existência de um justo motivo. Ninguém quer ver sua banda se desfazendo com a saída de um de seus integrantes. Seguirei depois do carnaval cantando sozinho. Despedidas à parte, vamos imaginar aqui um caso concreto. Você definiu seu estilo musical, escolheu o nome da banda, escolheu os músicos que serão seus sócios e cada membro se comprometeu que iria pagar R$50 mil a título de investimento no capital social. Sendo que na data de integralização prevista no contrato, o baterista da banda não pagou a sua parte. E aí? O que fazer com esse sócio que não integralizou o capital social? Isso mesmo, você pode dar tchau para esse baterista, pois ele não cumpriu com o capital social subscrito. E ele será chamado de sócio remisso. Em resumo, se o sócio foi notificado para realizar a sua obrigação prometida no prazo de 30 dias e não o fez, ele será excluído da sociedade e ainda poderá ser obrigado a pagar indenização pelos danos causados aos sócios remanescentes. Vai que a agenda de shows está cheia e por conta da saída do baterista, a banda teria que pagar uma multa por quebra de contrato. Outra dúvida muito comum é se há um valor mínimo para o capital social. Via de regra, não existe a estipulação de um capital mínimo obrigatório para montar uma empresa. Contudo, a depender da escolha da modalidade do negócio a ser iniciado, é possível que seja estipulado um valor mínimo para o capital social. Isso acontece, por exemplo, quando o empreendedor decide constituir uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Nesta modalidade de empresa, não há formação de sociedade pura, haja vista que seu titular é detentor de 100% do capital social. É tipo uma cantora solo que se vê única, titular e absoluta e decide ser a dona da coisa toda. A sociedade unipessoal ou EIRELI acaba sendo uma opção de muitos empreendedores que não possuem sócios, mas desejam criar uma pessoa jurídica com o objetivo de limitar as suas responsabilidades perante os credores. Ocorre que este tipo de empresa, a EIRELI, exige um capital social mínimo de 100 vezes o valor do salário mínimo. A exigência de um valor mínimo para o capital social não está presente nos casos de constituição de uma sociedade limitada, nem mesmo nos casos de microempresário individual e a empresa individual. E se depois que você começou a montar a banda, verificou que precisaria de um capital social maior, é possível aumentar o valor do capital social? Sim. É possível aumentar o valor do capital social da sua banda. Inicialmente, o capital social representa uma medida de contribuição dos sócios para começar a atividade econômica, mas pode, ao longo do exercício da empresa, ganhar robustez e ter seu valor majorado a partir dos recursos gerados pela própria sociedade. Vale lembrar que o aumento do capital social somente é possível após ele ser integralizado, ou seja, os sócios devem efetivamente investir na sociedade todo o capital subscrito. Ou seja, até o baterista vai ter que pagar a conta primeiro. A deliberação para aumentar o capital social deve ser adotada a partir da decisão dos sócios que detêm no mínimo 3/4 do capital social. As novas cotas poderão ser adquiridas pelos sócios ou por terceiros, a depender do que restou deliberado sob o direito de preferência. Apesar de o valor do capital social não ser um indicativo direto para avaliar a situação patrimonial de uma atividade empresarial ao longo dos anos, é comum que alguns investidores sejam atraídos pelo valor aportado pelos sócios, como uma forma de demonstrar solidez financeira da sociedade. Não custa lembrar que cada alteração do valor do capital social deve ser feito por meio de um aditivo ao contrato social, para que fique registrada a mudança e possa ser conferida uma publicidade mediante o registro na junta comercial. Vamos ver o que deve ser feito se o contrário acontecer também. Ou seja, se você e seus músicos sócios decidem que o capital social deve diminuir. Nessa situação, é possível que haja uma redução do capital social
nas seguintes situações: sócio remisso, saída de um sócio, perdas irreparáveis e superavaliação inicial do capital social, ou seja, quando ele se mostra excessivo. Lembra do baterista que não integralizou o valor subscrito do capital social? Pois é, se ele foi excluído da sociedade e se não houver o ingresso de um novo sócio, ou se um dos sócios não suprir a falta do capital subscrito, o valor do capital social deverá ser reduzido. Existem diversas razões para a saída de um sócio. Por esse motivo, é interessante prever no ato constitutivo uma cláusula sobre a questão do estado do contrato social nessas situações. Até porque você pode montar a banda mais perfeita do mundo e a sociedade simplesmente deixar de existir. Imagine ter que prever como deve se dar a saída de um sócio, não é verdade? Se mesmo após a integralização do capital social, a sociedade sofrer perdas sem possibilidade de recuperação, também poderá haver essa redução proporcional do valor das cotas dos sócios. E na hipótese de ter sido feita uma superestimativa do valor do capital social, é possível que os sócios deliberem também sobre sua redução. Ocorre que, neste caso, existe a possibilidade de algum credor se opor à redução, se tiver este uma dívida anterior à redução do capital social. Por este motivo, que alertamos que, na dúvida, melhor optar por um valor menor do capital social. Então, encerramos por aqui o nosso show, o nosso vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tudo certo? Ok, o que a gente não faz pelos nossos fãs? Então vamos de saideira, derradeira e expulsadeira. Às vezes, o músico como empresário pode contrair muitas dívidas e declarar falência, ou simplesmente a banda que você montou pode não fazer tanto sucesso como esperado. Apesar de não haver uma fiscalização quanto à definição do valor do capital social de cada sociedade, por se tratar de uma garantia aos credores, sua integralização é exigida se ocorrer a insolvência da sociedade. Na hipótese de a empresa ter sua falência declarada, torna-se imediatamente exigível a integralização do capital social subscrito, caso ainda não tenha sido realizado pelos sócios. E aí, público, deu para compreender mais sobre capital social? Curtiu o nosso vídeo? Então já clica aqui embaixo no like e se inscreve no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, dá um bis aí no vídeo ou deixa aqui sua pergunta, elogio, comentário. Eles são músicas para os nossos ouvidos e nos inspira a produzir mais hits de sucesso com o direito descomplicado para alcançar um público ainda maior. Então, pessoal, até a próxima turnê. Sonhe. Sonhe sempre. Sonhe. 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 É sonhe.